É isso aí, gente, estamos de volta. Parabéns de novo aos nossos profissionais da educação física. Conversamos aqui com 2 professores, né, representando todos os nossos professores da cidade. Parabéns mais uma vez. Olha só, a gente tinha, né, prometido a você que a gente ia ver 2 matérias, uma da vistoria da UPA e outra também das denúncias eleitorais. Vou deixar essas matérias para amanhã, tá? Para a gente repercutir um pouco melhor, principalmente essa da vistoria da UPA, porque é uma questão muito delicada, né? A gente vai questionar aqui principalmente por que essa comissão da LERJ só veio agora, né? Às vésperas da eleição, né? Não estou acusando ninguém de nada, mas a gente tem que questionar. Nosso poder aqui é de questionar mesmo, né? Tem que perguntar por quê. Onde estava essa comissão da LERJ quando a UPA entrou em colapso lá atrás, né? Onde estava essa comissão da LERJ, por exemplo, quando os profissionais da UPA tiveram que ir para a justiça para conseguir receber da OS, na famigerada OS que foi contratada. É isso que a gente quer saber, mas eu vou discutir sobre isso amanhã, tá? Não hoje, tá bom? Então você fica ligado porque vai ter enquete hoje, né? Logo mais a gente já vai colocar nossa enquete no ar para a gente bater um papo amanhã sobre isso. Amanhã também teremos participação especial da Andressa Morim aqui, né? A Andressa Morim que comemorou ontem o Dia da Nutricionista, especialíssimo dia, né? Desse profissional tão importante para a gente, principalmente nesse mundo moderno que a gente vive, de busca pelo bem-estar, né? Busca pela condição de física ideal, a condição física ideal. Então, amanhã a Andressa estará aqui comigo falando sobre suplementação alimentar. Você que está acostumado a entrar nesses sites de promoção, sair comprando suplemento e tomando feito um doido, ficar com aquela shakeira de proteína lá para baixo e para cima, você sabe o que você está fazendo? Você já procurou uma nutricionista para saber o que você está fazendo? Toma cuidado, porque tem, né, automedicação aí, porque uma coisa que mexe com a tua saúde, tem auto-ingestão aí que está fazendo o contrário, você acha que está te ajudando, está te prejudicando. Então fica ligado, amanhã um bate-papo super especial, a Andressa vai trazer um monte de suplemento e vai trazer para a gente ao vivo, sabe o quê? Uma receita de suplemento alimentar. Olha que bacana. Então vai poder fazer em casa, não precisa comprar essas coisas industrializadas não. Você faz em casa o teu suplemento e com mais benefício ainda, porque é natural e é mais barato, né? Porque você vai fazer em casa, com certeza. Bom, gente, tenho a honra de receber novamente aqui no estúdio do Diário da Manhã, meu amigo Pastor Tiago, que está aqui. Não chamei ele de Padre Tiago hoje. Aliás, e aí, meu irmão? Pastor, obrigado. Obrigado pela oportunidade. Falei com o Padre Tiago no fim de semana, eu falei, Padre, chamei o Pastor Tiago de Padre várias vezes, e não tem problema, meu. Tá vendo que é o mesmo discurso? Olha que legal. Não tem zebra. Bom dia, minha gente. Pastor, como é que foi o congresso? A gente está aí ansioso para saber. Cara, eu até assim, as eu fotos vi que tinha gente, vai trazer semana que vem. Tinha gente pra caramba, isso eu vi. Tinha uma galera boa lá, que legal, e foi ótimo. Legal. E foi muito dentro daquela proposta que a gente estava pensando na semana passada, que era o quê? Alguém que trouxesse, fomentasse uma palavra para a gente botar o pé na tábua e trabalhar. Foi exatamente isso que aconteceu. Sair do lugar. Do tal homem lá, que é o pastor Alexandre Robles, é um cara lá de São Paulo. Ele trouxe uma mensagem, cara, assim, de incisiva, de força, de coragem, e foi, como eu disse, trabalhou aquilo que a gente estava querendo, precisando, para a gente começar a arregaçar as mangas e a colocar a galera para trabalhar. E a resposta com a galera lá, com os jovens? Ótimo. E sabe o que eu vi que foi muito legal? E aí é uma pauta interessante? Não só os jovens, mas muitas pessoas lá, pais, avós, tios de jovens que estavam lá, estavam participando. E às vezes a gente não percebe a importância que isso tem. Porque, por exemplo, você acredita que aquilo é bom, você entende que aquilo é necessário para o seu filho, para o seu parente, só que você não demonstra isso. Como? Eu posso dizer para você, Anderson, é muito legal, vai lá, você vai gostar, mas eu nunca fui. Eu não vou. Aí o camarada chega assim, peraí, pai, que negócio é esse? Você nunca foi no negócio. Como é que você sabe que é bom? Exatamente, como é que você vai me indicar? E aí eu falei para o pessoal exatamente isso, olha, você que quer que o teu jovem, teu filho, neto, sobrinho, primo esteja aqui, venha você também, é um apoio, é uma moral que você está dando. Você está dizendo assim, ó, eu acredito nisso e tanto acredito que eu estou junto com você aqui nesse lugar. Isso fortalece, isso faz você dar crédito àquela situação. Porque senão não adianta, a gente só quer que o garoto saia de casa para ir para algum lugar, fortaleça. Vá também, mostre que é bom a partir das atitudes, não apenas pela palavra. Pois é, a gente fala tanto dessa necessidade de termos uma juventude mais ativa, né? Exato. Mas essa juventude ativa também, ela pode ser um reflexo de um adulto também mais ativo, né? Então, assim,
faça também a sua parte para que você tenha também o teu filho, né, o teu primo, sobrinho, seja lá quem for, o teu demandado, agir também mais proativamente, né? Aliás, essa palavra proativo, né, pastor, tem sido tão divulgada aí por treinamentos comportamentais, né, pelos famosos coaches aí, tem sido propagada. E, na verdade, é a base da prática cristã, né? A proatividade. Sim. É você se relacionar e fazer a diferença das pessoas. Cara, você falou tudo. Você falou tudo. Quando Jesus ele convida as pessoas a vir até ele, você percebe que a primeira coisa, a pessoa não tem que contabilizar ônus e bônus. Quando, por exemplo, ele chama Levi, que a gente vai conhecer depois como Mateus, que é um dos discípulos de Jesus, ele vai dizer o seguinte: vem e me segue. O camarada não fala nada, ele imediatamente segue a Jesus. É exatamente assim que o texto está. Pedro, Tiago e João está lá no barquinho pescando na Galileia. Ele chega e diz: vem, me segue, eu vou transformar vocês em pescadores de homens. Os camaradas olham para aquilo, são impactados, perplexos diante daquela possibilidade e dizem: eu vou. Largam tudo e vão embora. Jesus mais à frente vai dizer o seguinte: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não existe possibilidade de evangelho se esse evangelho não for ativo, se não existir caminho. E esse caminho é aquele caminho que se procede no nosso cotidiano. Não existe a proposta de um evangelho contemplativo, conceitual, pensador, acadêmico, onde você... Não, é atividade. Tanto é que a primeira vez em que os discípulos e a igreja foi conhecida no meio do povo, não foi como cristãos. A palavra cristão significa pequeno Cristo, mas não foi como cristãos. Quando as pessoas mencionavam os seguidores de Jesus, elas mencionavam como aqueles que são do caminho. Aí você começa a perceber, peraí, são do caminho porque procedem no caminho enquanto como Jesus fazia. Aquele que diz que está em Jesus também deve andar como ele andou. Está lá na Bíblia. Ou seja, não existe possibilidade de inércia quando você segue Jesus. Não existe possibilidade de você permanecer o mesmo quando você segue Jesus. Quando você segue Jesus, você vai ver que a sua vida vive em constante movimento. Não estou dizendo seguir religião, estou dizendo seguir Jesus. A vida vive um constante movimento. Você não se conforma com aquilo que você é, você não se percebe mais, ou não quer se perceber mais como um ser retrógrado. Você diz: não, peraí, existe muito mais na vida. Vou melhorar isso daí. Vamos lá. Tem um camarada que eu gosto muito, um psicólogo chamado... Carl Gustav Jung. Jung ele era contemporâneo de Freud. Enquanto Freud dizia que Deus não existia e que Deus era apenas uma supressão da paternidade humana, a mulher quer ter um pai e ela diz que Deus existe, Jung ele sempre foi mais para o lado religioso. Ele entendia que a religião, ou melhor, até a espiritualidade faz parte de todo ser humano. E aí Jung ele fez uma coisa, ele disse que no inconsciente coletivo existiam aqueles arquétipos. O que são os arquétipos? Arquétipos são as imagens primordiais. Então todo ser humano, na África, na Ásia, na Oceania, Europa, América, todos eles têm um inconsciente coletivo, e esse inconsciente coletivo cobra os arquétipos para dizer: olha, existe uma possibilidade do sagrado. Gente, você vai estudar antropologia, você vai ver que em toda e qualquer religião, ou todo e qualquer povo, melhor dizendo, há uma necessidade de religião. Por que isso? A espiritualidade é algo inerente. A religião é a forma como eu disciplino a minha espiritualidade. Perfeito nisso. Você vai ver que os egípcios, na sua mitologia, já tinham um desejo por um ser sagrado que viesse à terra, Horus. A mitologia indiana vai dizer e ter o desejo de um ser sagrado que viesse à terra, Krishna. Todos esses antes de Jesus. Eu vejo isso e os mitos não como algo, como uma mentira, mas eu vejo o mito como aquele desejo primordial da espiritualidade humana, vigente no inconsciente coletivo de toda a sociedade, querendo e proclamando aquilo que Deus já registrou no coração, ou seja, eu visitarei a terra, eu vou vir. Pessoas tentaram fazer isso,
tentaram transmitir isso através da sua mitologia. Jesus é o cumprimento de todos esses mitos. Ele não é um mito, ele é um ser histórico, é um ser real, pisou no chão da Galileia, de Nazaré, de Jerusalém, fez com que os pés dele fossem cansados por tanto caminhar. Consequentemente, ele é um ser histórico que conserva e faz com que em si todo esse mito que foi propagado no passado e todas as profecias, né, se tornassem concretos. Por que eu estou dizendo isso? Em Jesus, todas as possibilidades humanas se fizeram possíveis, todas. E até mesmo aquela impossibilidade, que era o quê? Cumprir toda a lei, também se fez possível. Claro. Jung vai dizer que em Jesus se cumpre tudo aquilo que é possível ou impossível no ser humano, para que ele seja o ser referencial. Então, quando eu preciso olhar para algo ou para alguém, para me servir de referência, eu olho para Jesus. Por quê, Anderson? A maioria das vezes a gente vai olhar para algum ser humano, vamos lá, um camarada que queira ser um jornalista, vai olhar para o Anderson e dizer, nossa, eu quero ser bem sucedido como Anderson. E às vezes, um belo dia, você está pensando na morte da Bezerra, passou na frente daquele cara e nem cumprimentou aquele cara. Pronto, o cara se decepcionou. E ele vai dizer, não quero mais ser jornalista, porque o Anderson subiu a cabeça. O cara só estava pensando na morte da Bezerra, cara, não era nada disso. E no final das contas, a gente perde as nossas referências muito fáceis, até por conta não da pessoa que é referência, mas às vezes dos preconceitos que nós nutrimos dentro da gente, de coisas que já são frustrações pessoais e que você vai denegrindo a imagem do outro por conta disso. Muitas vezes isso também dentro da igreja. Você olha para o pastor e vai dizer assim, esse cara é maneiro. Aí um belo dia esse cara maneiro foi, passou e também não falou com você porque estava pensando em qualquer outra coisa. Aí você fala, tá vendo, não é mais maneiro, subiu a cabeça, está ali agora. Gente, às vezes o que acontece é que realmente, e isso eu estou dizendo de coisas hipotéticas que a gente não faz porque a gente é ser do povo. Agora tem gente realmente que é marrento, que é sem noção, e você, usando essa pessoa como referencial, você, às vezes, se decepciona. Agora, com Jesus, você não se decepciona. Você vai ver, ele é o referencial, cara. Ele é aquele que você mira e você vai dizer, eu quero ser como ele, eu quero sentir o que ele sentiu pelas pessoas, eu quero fazer o que ele fez pelas pessoas. Eu repito, depois de ser chamados como aqueles que eram do caminho, eles foram primeira vez chamados de cristãos. Cristão significa pequeno Cristo. Anderson, eu e você somos chamados a ser como Jesus, pequenos Cristos, ou seja, pessoas que vão ser a extensão da manifestação de Jesus nessa terra. Não precisa ser todo mundo pastor, missionário, não tem nada a ver isso. Você vai ser jornalista, o camarada vai ser advogado, o camarada vai ser lixeiro, o outro vai ser pedreiro, não tem importância. Só que naquilo que você faz, você vai querer ser semelhante a Jesus. Você imagina se a gente pensasse sempre desse jeito, como estaria a política, a economia, a sociedade, o comércio, os profissionais, como é que as coisas estariam? Se você botar um pouquinho da prática de Cristo na tua vida, tu evita um monte de problema. Exato, né? Exato. Então a ideia é essa. Eu não estou aqui para fomentar. E daí a proatividade da vida cristã. Exato. Né? Não adianta você discursar um comportamento, não adianta, por exemplo, o pastor ir lá, fazer uma pregação maravilhosa, né? Trazer um monte de exemplos bacanas, e dentro da vida dele ele não tiver essa condução, essa proatividade cristã. Não adianta, porque é prática, né? É prática de... E não tem que ser uma prática determinada, ela é uma prática dentro da tua vida mesmo. Claro, é aquela coisa natural. É natural. Você vê, não tem que ser forçoso. Você vai perceber que não existe outra possibilidade para você viver na Terra. É verdade. Não existe possibilidade se eu não olhar para o Anderson e dizer... Pô, cara, você está meio triste hoje, eu posso te ajudar? Às vezes a gente não faz isso porque a gente tem medo de se comprometer com a outra pessoa. Assim, cara, se eu pergunto aqui e o cara começa a choramingar, falar um som de coisa, ferrou, estou complicado, vou me comprometer. É fazer sem se comprometer com o que vai ser resultado daquela atuação. Exato, né? Exato. Isso é verdade. Jesus fazia isso. Jesus era proativo, ele olhava para as coisas, ele olhava para pessoas, ele tinha cuidado por pessoas, ele tinha cuidado por gente, ele se preocupava se a coisa estava dando certo ou não. Às vezes o que a gente faz deixa correr, já está ruim mesmo, que vai de mal a pior. Vai ficar pior, né? Cara, deixa pra lá. Se a gente continuar com essa mentalidade, Teresópolis, Rio de Janeiro, Brasil, mundo,
vai continuar do mesmo jeito, porque não tem gente que mude. Você vê, a gente sempre evoca referências tais como Martin Luther King, a gente evoca referências como Madre Teresa de Calcutá, o próprio Papa Francisco, a gente evoca referências, mas é difícil a gente perceber que hoje em dia a gente tenha mais referências do que essas que a gente está denotando agora. Isso é frustrante. Eu paro e eu tenho que olhar no espelho todo dia e perceber a minha alma e dizer, não é que eu tenho que carregar o peso de uma referência, mas que eu tenho que pensar no que eu estou fazendo para que pessoas também possam encontrar um caminho, para que elas possam perceber vida onde existe morte, o que eu estou fazendo para que isso aconteça. Se todo mundo acordasse, sempre com a perspectiva de que o que eu posso fazer melhor para o mundo, para que as pessoas possam viver melhor nesse mundo, o mundo seria diferente. Eu me cobro isso. Não faço isso todo dia, eu me cobro isso, para que eu possa ser uma pessoa de diferencial. Porque como você falou, discurso, meu irmão, discurso todo mundo tem. Falar bonito, muita gente fala. Dizer que tem problema, todo mundo sabe que tem problema. Precisamos de muito, você abre um jornal, Facebook, qualquer coisa, você vê que tem problema. E aí você vê conversa atrás de conversa, comentário atrás de comentário, mas o mundo tinha que estar assim, porque aquilo outro, tinha que vir alguém para resolver. Deixa eu falar uma coisa para você. Isso que você está pedindo de que tinha que vir alguém, ou alguém para solucionar o problema disso ou daquilo, você é a resposta das suas orações, das suas solicitações, dos seus pedidos. Talvez Deus está dizendo, não foi à toa, Anderson, não foi à toa, Tiago, você, não foi à toa que eu estou fazendo você chegar a essa conclusão. Não é porque você tem que procurar alguém, é porque você é parte dessa solução. E você tem que arregaçar as mangas para que isso aconteça. Se fosse assim, a coisa não abrir mão, né? Exatamente. Gente, o papo com o pastor Tiago é sempre sensacional, sempre muito bom. Obrigado pela oportunidade, irmão. E a gente, se deixar, a gente vai embora até o jornal, como eu já falei aqui algumas vezes, né? Verdade, mano, verdade. Mas vamos terminar, né, esse programa de hoje com essa mensagem maravilhosa do pastor Tiago, né? Espero que você reflita aí na hora do teu almoço, você que já está com fome, esperando aí o programa terminar para almoçar, pode ir, reflete bastante sobre isso e faça você, né, seja você a diferença que você está esperando, né, tanto que caia aí do céu, que aconteça de repente, ou que você vire a esquina e ela esteja te olhando. Você é a diferença, né? Pratique essa diferença na tua vida. Pastor, obrigado pela tua participação de novo. Semana que vem vou mostrar foto do congresso que a gente ficou devendo hoje. Vou trazer para a galera. Vou mostrar um monte de foto. E amanhã a gente está de volta aí com um papo super especial com a Andressa Morim, com as outras grandes atrações aí do programa, e eu espero que você esteja comigo lá a partir das 10 horas da manhã. Hoje, mais tarde, não perca, tá? Jornal Diário, direto da redação, o nosso telejornal líder de audiência aí, trazendo tudo o que acontece em nossa cidade e região. Uma excelente quinta-feira para você, a gente se vê mais tarde. Show de bola.